Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder estar aqui com você neste momento. Não importa o que trouxe você até este vídeo. Não importa se você chegou aqui com o coração em paz ou com o coração em pedaços. Não importa se a sua fé está firme como uma rocha ou se está tremendo como uma chama no vento. Você chegou, e isso já é suficiente para que Deus trabalhe. Mas antes de entrarmos juntos nesta oração, eu preciso te dizer algo sobre o dia que está à sua frente, ou que já está acontecendo enquanto você assiste a este vídeo. O dia vai chegar com tudo que ele costuma trazer. Decisões que pedem resposta antes que você tenha tido tempo de pensar direito. Situações que não estavam no seu planejamento e que vão exigir de você uma energia que você não sabia que ia precisar reservar. Conversas que você queria adiar mais um pouco, mas que não podem mais esperar. E no meio de tudo isso, o mundo vai mostrar a sua face mais sedutora, porque o mundo não ataca com brutalidade. Ele não chega com violência declarada dizendo, eu vim te destruir. Ele é mais sutil do que isso. Ele seduz. Ele oferece atalhos que parecem vantajosos. Ele apresenta soluções rápidas que têm um custo escondido que você só vai descobrir depois. Ele coloca diante dos seus olhos aquilo que brilha muito, mas que quando você pega na mão, percebe que está queimando. E às vezes, a voz que diz que você não precisa de Deus para resolver isso, que você é capaz sozinho, que a oração pode esperar porque o problema é urgente. Essa voz não vem de fora, ela vem de dentro. E é justamente por isso que ela é tão convincente. Se houver hoje uma escolha difícil esperando pela sua resposta, espera um pouco mais. Se houver uma pressão para decidir antes de pensar com clareza, resiste. Se houver uma voz interior dizendo que você consegue resolver isso sem parar para buscar a Deus primeiro, desconfia dessa voz. Porque a sabedoria verdadeira não nasce da inteligência humana. Ela desce do alto. Ela é um dom que Deus concede quando a gente para, respira fundo e diz, Senhor, eu não enxergo o caminho com clareza. Ilumina os meus olhos antes de eu dar o próximo passo. É essa luz que vamos buscar aqui agora, juntos. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado. Um momento que foi preparado não pelo algoritmo, não pela coincidência, mas pela providência de um Deus que conhece o seu nome, conhece a sua situação e que usou este vídeo para chegar até você exatamente agora. Aqui é um lugar de encontro real, de oração verdadeira, de alma que para diante de Deus antes de sair para enfrentar o que está esperando lá fora. Antes de começarmos, eu te faço um convite simples e importante. Deixa o teu like neste vídeo agora. Esse gesto pequeno ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que também estão precisando de paz, de esperança e da presença viva de Deus no meio do caos das suas vidas. E se inscreve neste canal para que você possa voltar aqui sempre que precisar de um lugar para respirar, orar e se reorientar antes de continuar. Porque haverá dias em que você vai precisar voltar. E é bom saber que o lugar existe. E nos comentários agora, escreve esta declaração com toda a fé que você tem neste momento. Só em Deus a minha alma encontra repouso. Escreve isso, não como um hábito automático, como uma escolha consciente de onde você vai buscar a sua paz hoje. Não nas notícias, não nas opiniões dos outros, não nas soluções que o mundo oferece, só nele. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você teve paz de verdade? Não a ausência temporária de problemas. Não o alívio que dura enquanto a situação coopera. Não a calma superficial que você consegue manter enquanto não pensa muito. Estou falando de paz real. Aquela paz que fica mesmo quando a situação não melhora. Que permanece mesmo quando a resposta não chega. Que sustenta mesmo quando tudo ao redor está em movimento, em colapso, em transformação acelerada demais para que você consiga acompanhar. Se você parou para pensar e percebeu que faz muito tempo, talvez você nunca tenha experimentado essa paz de verdade, eu preciso te dizer algo. Essa paz existe. Ela não é uma ilusão espiritual. Não é o estado emocional de quem não tem problemas. É uma realidade acessível para você agora, neste momento.
com todos os seus problemas intactos, com todas as suas perguntas sem resposta, com todo o caos que está esperando por você, do lado de fora desta oração. Ela é possível porque ela não vem das circunstâncias. Ela vem de uma fonte que as circunstâncias não conseguem contaminar. E é sobre essa fonte que vamos falar agora. Você vive num tempo de caos. Não estou falando apenas do caos coletivo, das notícias que chegam sempre com urgência, do mundo que parece estar sempre à beira de algo, das mudanças que se aceleram antes que você tenha tido tempo de processar as anteriores. Estou falando do caos pessoal, aquele que não aparece no noticiário, mas que você acorda todos os dias dentro dele. Pode ser o caos financeiro, aquela sensação de estar sempre correndo atrás de uma estabilidade que recua na mesma velocidade em que você avança. As contas que não fecham por mais que você reorganize. A dívida que foi crescendo devagar e que agora tem um tamanho que intimida. A insegurança sobre o emprego, sobre o negócio, sobre o futuro econômico da sua família, que tira o sono e que nenhuma planilha consegue resolver completamente, porque a variável principal está fora do seu controle. Pode ser o caos relacional, aquele ambiente doméstico onde a tensão está presente mesmo nos momentos de silêncio. O casamento que foi perdendo a leveza e que agora funciona mais como uma parceria de sobrevivência do que como uma comunhão de amor. A relação com os filhos que foi se complicando à medida que eles cresceram e que agora exige de você uma sabedoria que você não sabe se tem. As amizades que foram se esvaziando com o tempo até que você percebeu que está mais sozinho do que deveria estar numa fase da vida em que imaginava estar cercado. Pode ser o caos interno, aquele que é o mais difícil de nomear porque não tem uma causa externa clara. A ansiedade que chegou um dia e foi ficando, que se tornou tão familiar que você quase esqueceu como era não a sentir. Os pensamentos que não param, que giram em torno dos mesmos temas, que criam cenários que ainda não aconteceram, mas que já te causam um sofrimento muito real. A sensação de que tem algo errado por dentro, que você não consegue identificar com precisão, mas que você sente na forma como você reage às coisas, na forma como você dorme, na forma como você se relaciona com as pessoas que mais ama. Ou pode ser o caos espiritual, aquela seca interior que você sente quando tenta orar e as palavras não chegam. A distância de Deus que foi crescendo imperceptivelmente enquanto você estava ocupado com outras coisas e que agora parece um abismo que você não sabe como atravessar. A dúvida que entrou pela porta da decepção, daquela vez em que você orou com toda a fé e não viu a resposta que esperava e que desde então ficou instalada num cantinho do seu coração, colorindo tudo com um cinza que não estava lá antes. Seja qual for o seu caos específico, eu preciso que você ouça o que vou dizer com toda a tua atenção que você conseguir reunir neste momento. Deus não te pediu para resolver o caos antes de vir até Ele. Ele não está esperando que você organize a sua vida para que ela seja apresentável o suficiente para a presença dele. Ele está aqui agora, no meio do caos, no meio das perguntas sem resposta, no meio da bagunça que a sua vida pode estar sendo neste momento. E Ele não está aqui para te julgar pelo estado das coisas. Está aqui para ser o que apenas Ele pode ser: a tua rocha, o teu refúgio, a fonte da única paz que o caos não consegue tocar. Vamos agora abrir o coração para a palavra que o próprio Deus preparou para este momento. Salmo 62, versículos 1 e 2. Só em Deus repousa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu refúgio. Não serei muito abalado. Lê de novo. Devagar. Só em Deus repousa a minha alma. Não em Deus e nas circunstâncias favoráveis. Não em Deus e no dinheiro que resolve o problema. Não em Deus e na aprovação das pessoas. Só em Deus. Exclusivamente. Com uma exclusividade que é libertadora, porque significa que quando Ele está presente, tudo o que está ausente deixa de ter poder para roubar o repouso da sua alma. Repousa. Não luta. Não se agita. Não se debate. Repousa. Aquela quietude que o corpo conhece quando finalmente deita depois de um dia longo demais.
aquela soltura de quem parou de tentar controlar o que está além do seu controle, aquela respiração profunda que só acontece quando você sente que está seguro. Só que esse repouso não depende de um colchão confortável, não depende de uma situação resolvida, não depende de um futuro garantido, depende apenas de uma coisa: de onde a sua alma está repousando. E o salmista diz com uma clareza que corta: só em Deus. E então ele diz: não serei muito abalado. Não diz que não será abalado, diz que não será muito abalado, porque o salmista é honesto. Ele sabe que a vida abala, que as tempestades chegam, que há momentos em que os pés tremem e os joelhos vacilam. Mas há uma diferença enorme entre ser abalado e ser derrubado, entre tremer e cair, entre sentir o vento e ser levado por ele. E essa diferença tem um nome. Chama-se rocha, e a rocha é Deus. O salmo continua mais adiante com uma intensidade ainda maior. Versículos 5 a 8. Só em Deus repousa a minha alma, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu refúgio. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha força e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele em todo o tempo, ó povo. Derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramai diante dele o vosso coração. Não uma versão editada do seu coração. Não o coração que você mostra quando está bem. O coração inteiro. Com o medo que você não admite sentir. Com a raiva que você guardou porque não tinha lugar seguro para expressá-la. Com a mágoa que ainda dói mesmo depois de tanto tempo. Com a dúvida que você esconde porque acha que não é certo duvidar. Com o cansaço que você minimiza porque sempre há alguém que está pior. Derrama tudo diante dele, porque ele é o único que pode receber tudo isso sem ser sobrecarregado e sem te julgar por ter trazido. Que essa palavra entre agora, que ela quebre qualquer resistência que ainda existe, que ela prepare o terreno para a oração que vai acontecer agora. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, Pai de toda bondade, de toda misericórdia e de toda paz, eu venho até Ti agora exatamente do jeito que estou, sem preparação especial, sem a certeza de que estou fazendo isso do jeito certo, sem a garantia de que a minha fé está no nível que deveria estar. Eu venho porque Tu disseste: vinde a mim. E eu estou vindo, com tudo que tenho, que não é muito, e com tudo que não tenho, que é bastante. Tu sabes, Pai, do caos que está na minha vida neste momento. Tu conheces cada detalhe de cada situação que está me tirando o repouso. Não preciso te explicar, porque Tu já sabes, mas eu preciso trazer diante de Ti, porque o ato de trazer, o ato de reconhecer que preciso de Ti, que não consigo sozinho, que a minha sabedoria chegou no limite, esse ato em si já é uma forma de fé. E Tu honras a fé mesmo quando ela é pequena, mesmo quando ela vem trêmula e cheia de perguntas. Eu confesso, Senhor, que nem sempre busquei em Ti o repouso primeiro, que muitas vezes tentei resolver pelo esforço próprio antes de vir até Ti, que busquei paz nas circunstâncias favoráveis, na aprovação das pessoas, no controle das situações, em tudo que o mundo oferece como substituto para o que só Tu podes dar. E que cada vez que fiz isso, descobri, mais uma vez, que esses substitutos não funcionam, que duram enquanto duram e que quando mudam, levam a paz junto. Perdoa-me por isso. Não com culpa que me paralisa, mas com o reconhecimento que me redireciona. Hoje eu não quero o substituto. Quero a fonte. Quero a paz que o mundo não dá e que o mundo não tira. Quero repousar a minha alma não na resolução do problema, mas em Ti, que és a rocha sobre a qual nenhuma tempestade tem poder final. Então, eu derramo agora diante de Ti o meu coração, Senhor, sem edição, sem filtro, sem a versão apresentável que eu mostro para as pessoas. Eu trago o medo, aquele medo específico que tem um rosto e um nome, que está ligado àquela situação que não resolve, aquele futuro incerto que minha imaginação preenche com os piores cenários. O medo que me faz dormir mal
e acordar com o estômago apertado antes mesmo de me lembrar de por que o estômago está apertado. Eu coloco esse medo nas tuas mãos agora. Não peço que tu o entorpeças para que eu não o sinta. Peço que tu o substituías pela tua paz que excede o entendimento. Que onde estava o medo, a tua presença se instale com tanta solidez que o medo não encontre mais espaço para morar. Eu trago a ansiedade, Pai, aquela que ficou depois que a causa original se foi, que se tornou um estado de fundo permanente, que coloriu a forma como eu vejo as coisas e como eu reajo às pessoas. A ansiedade que me faz antecipar o pior, que me faz me preparar para desastres que nunca acontecem, enquanto gasto a energia que precisaria para o que realmente acontece. Acalma essa agitação interior, Senhor. Com a paz que tu prometeste, aquela que excede todo entendimento humano e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que o meu sistema nervoso, que foi aprendendo a estar em alerta constante, aprenda na tua presença que há segurança, que há um Pai que está no controle, que o pior cenário que eu imagino não tem a última palavra. Eu trago a exaustão, Senhor, o cansaço de tentar manter tudo funcionando, de ser forte para todo mundo, de carregar as responsabilidades que são minhas e às vezes as que não são, porque é mais fácil carregar do que explicar que não aguento mais tudo. Que a tua mão pouse sobre os meus ombros agora e tire o que não é meu para carregar. Que tu me ensines a distinguir entre o fardo que tu colocaste sobre mim, que é leve porque tu ajudas a carregar, e o que eu mesmo fui acumulando pela incapacidade de dizer não, pelo medo de decepcionar, pela crença de que o meu valor está ligado à minha utilidade. Senhor Jesus, tu que disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, eu peço que tu me ensines essa leveza. Não a leveza de quem não tem responsabilidades, mas a leveza de quem as carrega em comunhão contigo, em vez de carregá-las em luta solitária. Pai amado, agora eu quero interceder pela minha família com o mesmo clamor com que clamai por mim mesmo, porque o caos que eu carrego não vivo sozinho. Ele afeta as pessoas que estão ao meu redor. E as pessoas que estão ao meu redor têm os seus próprios caos que afetam a mim. E às vezes, uma casa inteira está cada um carregando o seu peso, sem que ninguém fale sobre o peso de verdade, porque todo mundo está tão ocupado tentando parecer que aguenta, que ninguém admite que está chegando no limite. Pelo meu casamento, Senhor, eu clamo com urgência e com fé ao mesmo tempo. Com urgência, porque eu sei que o inimigo trabalha nessa relação específica com uma persistência que não descansa. E com fé, porque eu sei que tu és o Deus que transforma a água em vinho, que restaura o que parecia irrecuperável, que faz brotar amor onde havia apenas hábito e convivência mecânica. Se o meu casamento está num lugar de distância agora, se a comunicação foi ficando mais rasa, se a intimidade foi se tornando mais rara, se o companheiro de vida que está ao meu lado parece às vezes um estranho familiar, eu trago essa realidade diante de ti sem vergonha, porque tu não te assustas com o estado das coisas. Tu te moves em direção ao que precisa de restauração. Restaura o que foi desgastado pelo tempo e pelo cansaço, Senhor. Devolve a ternura que existia no princípio. Reacende o interesse genuíno por quem o outro está se tornando. Recria o hábito de escolher um ao outro, não por obrigação, mas por amor renovado a cada dia. E onde houver feridas, onde houver palavras que ficaram, onde houver mágoas que nunca foram nomeadas e processadas, que a tua graça faça o que a nossa boa vontade sozinha não consegue, que o perdão seja real, que a cura seja profunda, que o que tu uniste permaneça unido não pela força da determinação humana, mas pela graça divina, que é mais poderosa do que qualquer força que tenta separar. Pelos meus filhos, Senhor, o meu coração se move de um jeito que nenhuma outra intercessão produz, porque há uma vulnerabilidade específica em amar um filho que não existe em nenhum outro amor humano. Você deu tudo para trazer aquela vida ao mundo. Você se transformou para acomodar a existência dela. Você amou antes mesmo de conhecer. E agora essa vida tem os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas, os seus próprios caos que você às vezes pode ver, mas não pode resolver por ela. Cobre cada filho meu com a tua paz, Senhor.
naquele ambiente de trabalho difícil onde ele está hoje, naquele relacionamento que está causando dor, naquele momento de pressão que ele vai enfrentar, naquela decisão que está pendente e para a qual ele não sabe a resposta. Que a tua voz seja mais clara dentro dele do que o barulho do mundo ao redor. Que ele saiba que é amado independente do resultado. Que há um Deus que caminha com ele mesmo nos momentos em que ele não está pensando em Deus. E guarda a saúde de todos os que eu amo, Pai. Do corpo que está cansado, da mente que está sobrecarregada, da alma que está seca. Visita agora aqueles que estão em leitos de sofrimento, aqueles que receberam notícias que assustam, aqueles que estão esperando resultados com o coração na garganta. Que a tua mão de cura se mova sobre cada um deles, com o poder de quem criou cada célula do corpo humano e que conhece cada processo de restauração com uma precisão que nenhuma medicina alcança completamente. Que a minha casa seja um oásis de paz em meio ao caos do mundo lá fora, Senhor. Que quando as pessoas que eu amo entrem pela porta, sintam que chegaram num lugar diferente. Não perfeito, não sem tensão, mas diferente. Um lugar onde a tua presença habita, onde há uma paz de fundo que não depende de tudo estar resolvido, onde é seguro ser honesto sobre o que está difícil, sem medo de julgamento, onde o amor é mais forte do que os desentendimentos. Eu consagro o meu lar a ti hoje, cada cômodo, cada conversa, cada refeição compartilhada. É teu, Senhor. Agora, Pai, com a postura de quem confia, eu trago a minha vida no mundo, o trabalho que sustenta a minha família e que ocupa tantas horas do meu dia, as relações profissionais que às vezes são fonte de paz e às vezes são fonte de conflito, as decisões que estão pendentes e que têm consequências que eu não consigo prever completamente, os projetos que dependem de fatores que estão além do meu controle. Tu sabes, Senhor, que o ambiente de trabalho pode ser um dos lugares onde o caos se manifesta com mais intensidade, onde as relações de poder criam tensões que você carrega para casa sem perceber, onde a insegurança sobre o futuro se alimenta de cada mudança, de cada reestruturação, de cada conversa com o tom levemente diferente do habitual que você passa horas interpretando, onde o esforço que você coloca nem sempre é reconhecido da forma que deveria ser, e onde às vezes parece que há forças invisíveis trabalhando contra o seu crescimento. Eu entrego essa área nas tuas mãos agora, Senhor. Não de forma passiva, como quem cruza os braços e espera que tudo se resolva sozinho, mas de forma ativa, como quem reconhece que a sabedoria que precisa para navegar essas situações não vem apenas de dentro de mim, vem do alto, e que antes de dar qualquer passo importante nessa área, eu preciso buscar a tua orientação. Dá-me sabedoria para as decisões profissionais que estão pendentes. Clareza para enxergar o que não está óbvio. Discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e para não forçar as portas que tu não abriste. E dá-me também a paz de saber que a minha provisão não depende exclusivamente das condições do mercado, da generosidade dos outros ou de qualquer fator que esteja fora do meu alcance, porque tu és a minha fonte. E a fonte não seca quando o canal fecha. Ela abre outro caminho. Espírito Santo de Deus, Consolador e guia da nossa alma, eu te convido agora para o lugar mais profundo desta oração, para além das circunstâncias externas, para dentro de mim, para aquele espaço interior onde o caos muitas vezes tem a sua origem real, porque eu aprendi que o caos externo raramente é apenas externo, que as situações que mais me desestabilizam geralmente tocam em algo que já existe dentro de mim antes de elas chegarem. Uma insegurança antiga, um medo que tem raízes profundas, uma ferida que nunca cicatrizou completamente e que por isso reabre a cada vez que a vida toca naquele ponto específico. Entra nesses lugares, Espírito Santo, com a delicadeza que é a tua marca, com a profundidade que só tu tens para chegar onde os outros não chegam. Onde existe uma agitação que não tem causa externa clara, encontra a raiz. Onde existe uma reatividade que me surpreende pela intensidade,
revela o que está por baixo, onde existe um padrão que se repete, um ciclo que sempre volta, uma tendência que eu reconheço, mas que não consigo mudar pela força da vontade. Haja com o poder de transformação que excede tudo que o esforço humano consegue produzir. Cura as memórias que alimentam o caos interior, não apenas as grandes, as que eu identifico facilmente como traumáticas, mas também as pequenas, aquelas que parecem insignificantes, mas que moldaram a forma como eu vejo o mundo, como eu confio nas pessoas, como eu me relaciono com Deus. Aquela vez que eu me arrisquei e fui traído e aprendi que arriscar é perigoso. Aquela vez que eu fui honesto e fui punido por isso e aprendi que é mais seguro esconder. Aquela vez que eu precisei de ajuda e não recebi e aprendi que no final está sempre sozinho. Essas lições aprendidas na dor precisam ser reescritas, Espírito Santo, substituídas pela verdade de que há um Pai que não trai, que honra a honestidade, que está presente especialmente nos momentos de necessidade, que a paz que tu trazes não seja a paz da anestesia, aquela que entorpece para que eu não sinta, mas a paz da presença, a paz de Deus que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, que guarda, que é ativa, que está de sentinela, que não deixa entrar o que não deve entrar e que não deixa sair o que não deve sair. Dá-me a graça de viver no presente, Espírito Santo, porque grande parte do meu caos interior vive no passado ou no futuro. No passado, quando eu fico repassando o que já aconteceu, o que eu deveria ter dito, o que eu deveria ter feito diferente, a ferida que ainda dói, o erro que ainda envergonha. No futuro, quando eu fico antecipando o que ainda não aconteceu, construindo cenários, me preparando para desastres imaginários, gastando energia em batalhas que talvez nunca precisem ser travadas. Traz-me para o presente, Espírito Santo, para este momento, para este instante, onde tu estás, onde a tua graça é suficiente, onde o teu cuidado é real e presente e ativo. E dá-me, por fim, a graça do abandono confiante, não o abandono da negligência, que cruza os braços e não faz nada esperando que Deus resolva tudo, mas o abandono da fé madura, que faz o que está ao seu alcance com excelência e entrega o resto nas mãos de Deus com uma paz que não precisa de garantias prévias para existir. O abandono de Maria, que disse sim, sem entender tudo. O abandono de José, que obedeceu sem ver o quadro completo. O abandono de todos os santos, que descobriram que a paz mais profunda não nasce do controle, mas da confiança. Sente agora o que está acontecendo dentro de você. Não tenta analisar. Não tenta medir se está sentindo o suficiente ou do jeito certo. Só recebe. Aquela leveza que foi chegando enquanto você ouvia e orava. Aquela quietude que se instalou no fundo do peito, onde havia agitação. Aquela respiração que ficou mais profunda, sem você ter percebido quando. Isso é a paz de Deus, real, presente, atuante em você agora. Você não sai daqui com o caos resolvido, mas sai com algo que vale mais do que a resolução das circunstâncias. Sai com a rocha sob os seus pés, com o refúgio para o qual você pode voltar sempre que o caos aumentar. Com a certeza instalada, não na cabeça, mas no coração de que não está sozinho. Que há um Pai que está no controle do que está fora do seu controle, e que a alma que repousa só em Deus não é muito abalada. Não porque a tempestade não chega, mas porque a rocha não se move. Com o coração transbordando de uma gratidão que não precisa esperar que tudo esteja resolvido para existir, nós nos levantamos agora para a ação de graças. Pai, eu te agradeço por este momento de encontro, por teres chegado até mim através desta oração com precisão e com cuidado, por teres ouvido não apenas as palavras que eu disse, mas os gemidos que ficaram por baixo delas, por teres me recebido com o meu caos e me entregado de volta com a tua paz instalada por dentro. Eu te agradeço pela rocha que tu és, que não se move quando tudo ao redor se move, que não afunda quando as águas sobem,
que não vacila quando o vento força. Eu te agradeço por ser o meu refúgio, aquele lugar para o qual eu posso correr em qualquer momento, em qualquer estado, sem precisar de credenciais ou de condições favoráveis para ser recebido. Eu te agradeço pela paz que está se instalando agora no lugar do caos, pela quietude que está chegando onde havia agitação, pelo repouso que está pousando sobre a minha alma que estava tão cansada de se debater. Eu recebo essa paz pela fé, e eu declaro que ela vai permanecer, que quando eu fechar este vídeo e voltar para a realidade que está me esperando, esta paz vai comigo. Não como uma emoção que dura algumas horas, como uma âncora que fica. Eu te agradeço por cada pessoa que orou junto comigo aqui. Que a paz que desceu sobre mim tenha descido sobre cada uma delas com a mesma profundidade e com a mesma permanência. Que ninguém que orou aqui saia do mesmo jeito que entrou. Que todos saiam com a alma um pouco mais repousada, com os pés um pouco mais firmes na rocha, com o coração um pouco mais convicto de que o Deus que está perto não vai a lugar nenhum. Receba agora, sobre a sua cabeça inclinada e sobre cada pessoa que você ama, a bênção que sela tudo o que foi orado aqui. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em meio a todo o caos que ainda está por vir. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti com a misericórdia de quem está sempre presente. Que o Senhor levante o seu semblante sobre a tua vida e te dê a paz. Não a paz que depende de circunstâncias, a paz que vem de saber que a tua alma repousa na rocha que nenhuma tempestade move. Antes de fechar este vídeo, eu te deixo com as palavras finais do Salmo 62, versículo 8. Confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, em todo o tempo. Não apenas quando a vida está bem, não apenas quando a fé está forte, não apenas quando você tem palavras bonitas para trazer, em todo o tempo. No tempo do caos, no tempo da dúvida, no tempo do cansaço, no tempo em que você não tem certeza de nada, exceto que precisa de um refúgio. Deus é esse refúgio. Sempre foi, sempre será, e Ele está disponível para você agora. Se esta oração tocou a sua vida, compartilha agora com alguém que também está no meio do caos e que precisa encontrar a rocha. Deixa o teu like como uma semente de fé. Se inscreve no canal para continuarmos essa jornada juntos. E volta sempre que o caos aumentar, porque este lugar vai continuar aqui e Deus vai continuar sendo a rocha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.